Vamos continuar então, turma, falando um pouquinho sobre linguagem e como que a linguagem ela pode criar mundos que são mundos muito diferentes, dependendo do tipo de estímulo que você concede para o meio exterior. Então estávamos falando do coaching ontológico, que é uma escola de coaching pautada fundamentalmente na investigação da linguagem, que a gente utiliza no cotidiano. E o coaching ontológico, se vocês se lembram, ele se alicerça num respaldo teórico, que é a ontologia da linguagem, e a ontologia da linguagem ela tem como fundamentação a filosofia da linguagem. Mais ou menos ali pelos idos dos anos 20, anos 30, os filósofos começaram a dar uma atenção bastante pormenorizada a esse gigantesco universo de grande complexidade que todos nós estamos imersos, que é chamado de comunicação humana, de linguagem. Frege, por exemplo, estava muito interessado em entender as palavras e ao que especificamente as palavras se referem. Quando você fala sobre justiça, né, qual é a referência de justiça? Quando você fala sobre livro, ao que especificamente você está se referindo? E durante muito tempo, no escopo da filosofia da linguagem, teve-se a tendência de se acreditar que as palavras carregavam em si o seu significado mais profundo. Hoje ninguém mais acredita nisso, né? Um aluno de Frege foi Bertrand Russell, né, um dos pais da lógica. A gente vai falar sobre ele mais lá para frente. E ele teve um aluno de grande envergadura intelectual, talvez considerado um dos 3 maiores filósofos do século XX, que foi um cara chamado Wittgenstein. E o Wittgenstein escreveu 2 obras muito importantes. O que eu queria falar agora especificamente é de uma segunda obra chamada Investigações Filosóficas. Tá? As investigações filosóficas tratam de um assunto muito interessante, que são os jogos de linguagem, extremamente importante para líderes em geral, professores principalmente, e todos os profissionais que lidam com gente, com desenvolvimento humano. Então pensa no seguinte, o que é um jogo de linguagem? Um jogo de linguagem é um conjunto de regras pactuadas entre grupos de pessoas e que só tem significado nesse jogo, dentro desse jogo específico. Existe uma palestra do professor Clóvis de Barros, que ele dá o exemplo de ética. Ele está falando sobre ética e fala de um supermercado, que você chega num supermercado morto de fome de madrugada, teu corpo se inclina para um tijolo de goiabada e você não tem dinheiro para comprar essa goiabada. E daí ele fala, ali você está no universo da ética, porque 2 vidas se apresentam como plenamente possíveis de serem vividas, com goiabada e com roubo e com furto, sem goiabada e sem furto. E daí você está ali pensando o que eu faço, o que eu não faço, você começa a levantar uma série de argumentos a favor ou contra essas 2 possibilidades, e num determinado momento você olha para o lado, tem uma câmera te filmando e você não leva a goiabada. Daí ele fala, agora você saiu da ética, porque você não leva, porque está com medo, né? E não necessariamente porque você deliberou livremente não levar ou levar. Ok, por que eu lembrei desse exemplo do Clóvis? Porque logo em seguida ele fala que isso é um dilema existencial. O indivíduo estava vivendo um dilema ético, um dilema existencial num determinado momento, e ele brinca, fala, todo mundo tem a sua goiabada, todo mundo tem o seu dilema, o seu enrosco. Eu tenho, como o professor Clóvis, o Lula tem, todo mundo tem. Ok, processos de coaching visam ajudar pessoas a desenvolver estratégias para atingir metas e objetivos. Muito utilizado, por exemplo, no mundo corporativo, né, em organizações não governamentais, em órgãos públicos. E quando você tem um dilema, né, e não consegue resolver sozinho, você pode procurar um profissional. No curso que eu ministro de pós-graduação em coaching ontológico, eu dou muito o exemplo da goiabada do Clóvis, né? E daí a gente brinca assim, que dilema existencial é a goiabada, né? Se eu sou o teu coach, eu falo, caramba, será que eu já encontrei? Será que a gente vai encontrar a tua goiabada? E daí olha só que interessante, goiabada para nós aqui no universo do coaching
tem o significado de dilema existencial, né? Drama, dúvida existencial. Isso é um jogo de linguagem. E é extremamente importante para o líder entender quais são os jogos de linguagem que são praticados ali no seu departamento, ali com a sua equipe. Para isso ele precisa ficar bastante atento, né? Porque muitas vezes criamos uma série de equívocos advindos da má compreensão do que o outro quis dizer. O professor Danilo, que vocês vão conhecer, vai ter alguns filmezinhos, alguns takezinhos dele no meu site. Ele é um líder que, para mim, um líder excepcional, uma pessoa que eu respeito muito. E ele costuma falar o seguinte, né? Se você é líder, a responsabilidade pela comunicação ela é muito mais tua do que da contraparte, né? Outro dia ele falou para mim que ele anulou uma questão em uma prova, porque essa questão tinha a palavra contemporaneidade. E 90% dos alunos dele, que eram alunos universitários, não sabiam o significado dessa palavra. Se ele fosse um professor líder mais linha dura, ele poderia falar, olha, é o seguinte, vocês são universitários, vocês têm a obrigação de saber isso. Mas qual foi a justificativa dele para anular a questão? Ele falou, Marcelo, eu sou o líder. O líder tem que se responsabilizar pela emissão do estímulo. Eu emiti um estímulo que os meus liderados não conheciam. A responsabilidade é muito mais minha. Eu que tenho que entender os jogos de linguagem deles para que eu me torne uma pessoa mais clara, para que eu tenha uma liderança mais eficaz, né? E o coach ontológico mergulha muito profundamente nessas questões. A gente vai voltar daqui a pouquinho para falar de outros aspectos da comunicação.